Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Papo Forte. Este projeto que está iniciando aqui na comunidade Vida Plena, que tem como objetivo falar com os homens, né, no modo geral, falar sobre assuntos de hombridade bíblica, falar da perspectiva que Deus tem para o homem. E nesse primeiro episódio nós vamos falar a respeito de paternidade, porque afinal de contas é mês de agosto. Pastor Luiz, bom estar de volta. Bom estar de volta. Que alegria poder fazer parte de um projeto que toca o coração dos homens. E eu estou mais feliz ainda porque esse tem peso, né? Com os convidados que nós trouxemos aqui é para fazer a coisa bombar mesmo. Então acho eu estou bem... Está gordinho, por isso que ele falou de peso, hein? Não leva para esse lado. Os caras são... Valeu, né? hein? Mas estamos aqui com nossos amigos, pastores da casa, né? Pastor Oca, é Oca mesmo, gente. Pastor Oca, Pastor Marquinhos. Felizes por receber vocês aqui. Pastor Oca, se apresente para o povo, fala um pouquinho de você aí. Já falou aí, né? Pastor Oca, bom estar com vocês aí, bem feliz por esse convite aí. Estamos na expectativa, né, de bater esse papo aí, falar um pouco aí sobre essa questão de hombridade, né, mês dos pais aí, vai ser legal. Bacana, estou feliz de estar aqui. Vamos ver o que vai acontecer hoje, né, nesse papo. Espero que saia algo que preste, né? Não, vai dar boa, sim. Né? Acho que vai dar boa, Se né? não der boa, corta aí, Sempre edita. que os crentes se reúnem em volta da mesa, sai coisa boa, né? Tem um mistério na mesa. E, gente, para quem não sabe, o Pastor Oca é pastor de jovens há anos, ministra o coração dos jovens, é um homem forte nessa área, então tem muito para nos dar. O pastor Marquinhos está se fazendo aqui, mas é pastor de adolescente, pré-adolescente. Meu filho aprende com o cara, então... Gente, os caras têm bala na agulha e estão se fazendo. Estão de charme. Tá bom. expectativas versus realidade, vamos lá. Eu quero então abrir esse nosso bate-papo, né? Então nós vamos falar a respeito de paternidade, de fato, mas hoje nós vamos mudar um pouquinho o ângulo da conversa, né? A gente quer falar de paternidade pela perspectiva dos filhos. O ano passado a gente fez uma série de 4 podcasts chamados de Pai para Pai, quando a gente teve aqui testemunhos de pais que falaram sobre o seu papel diante dos seus filhos, como é que é a relação familiar, os desafios, né, de ser um pai. Mas a gente sabe que existe um outro lado da moeda, né? Existe um outro lado da relação, que é o lado do filho. E qual que é a expectativa e qual que é a imagem que ele tem do próprio pai. A gente sabe que a forma com que os filhos enxergam o pai terrestre vai influenciar diretamente da forma com que eles vão ver Deus no futuro, o Pai Celestial no futuro. Então, a presença do pai, ela é fundamental, ela é muito importante. Eu quero trazer aqui um versículo para a gente abrir, que está lá em 1 João 2, né, capítulo 2, a partir do versículo 12. Ele vai falar a respeito de 3 estágios de maturidade, vamos dizer assim, do homem. Eu acho muito bacana para a gente destacar aqui, que é filhinhos, pais e jovens, ou filhinhos, jovens e pais. São esses 3 estágios, né, que fazem o degrau de maturidade. Então, o texto vai falar que para os filhinhos a palavra é perdão, para os jovens a palavra é vigor, mas para os pais a palavra que traz aqui é conhecimento de Deus. Então, o nível de maturidade de um homem você consegue avaliar pelo conhecimento que ele tem de Deus. Não só do seu vigor e não só pela capacidade de receber perdão. Acho que daqui a gente consegue já puxar um bom bate-papo aqui, né, pastor? Com certeza. Assim, com a experiência de vocês, assim, quando a gente sentou para planejar esse podcast, a gente falou, cara, por que não falar de outra visão? Quem nós chamaríamos? Daí surgiu a ideia, justamente porque vocês recebem na sala de vocês essa galera, né? E eu creio que muitas das dificuldades é o relacionamento familiar, né? Então vocês conseguem enxergar a visão que o jovem, né? O adolescente, o pré-adolescente tem olhando para o relacionamento dele com o pai. Partindo dessa base que o Arthur leu aqui, quais são as maiores dificuldades que vocês identificam quando vocês estão ali recebendo essa galerinha, que vocês percebem em relação à paternidade aos olhos deles? Vamos começar aqui pelos pré-adolescentes e adolescentes. Os mais bonitos primeiro, né? Então, manda ver. Ó, foi ele que falou, beijo no tempo. Bom, é bacana essa
pegada que você trouxe, Arthur, da evolução da postura do homem. O pré-adolescente, ele está ainda na virada de chave, né? Então ele está ali, na sua maior parte, principalmente os meninos, ainda sendo meninos, crianças. Não querem assumir responsabilidade, ainda querem ficar correndo, brincando de pega-pega, quebrando vidro com bola e tudo mais. Mas as dores estão ali dentro e eles não entendem esse processo, ou alguns deles não querem entender porque dói. Então a criança ela vai querer fugir da sua dor e não quer mexer naquilo. E já o adolescente, nessa caminhada que eu tive, eu percebo que eles não querem assumir suas responsabilidades. É muito tranquilo para eles continuarem sendo quem eles são e não assumirem responsabilidade frente aos relacionamentos que eles têm. Então, se a palavra é para jovens, então eu já encaixo aí os adolescentes nos jovens no sentido de vigor. Então, eles, em alguns momentos, eles pulam essa parte no sentido de eu não quero ter vigor para resolver meus problemas, para procurar soluções, para buscar minha carreira, para resolver meu relacionamento com o meu pai e assim por diante. Então, é muito confortável para eles se furtarem. Opa, não quero mexer nisso aí. Isso meu pai não fez, minha mãe não fez. É assim que é, e em alguns casos ainda coitado de mim, né? Que sou essa vítima aí de pais terríveis, horríveis e inescrupulosos. Eles sempre apontam para o pai, né? A culpa está lá, né? A culpa está ali, mas nessas conversas que vocês têm, Pastor Oca, podem intervir em qualquer momento, assim, o que mais vocês ouvem em relação ao relacionamento de pai e filho? Posso dar uma... Fica tranquilo. Bem. Vou indo. Vai indo aí. Agora, rapaz, é difícil o crente dar uma referência meio furada, mas se eu não estiver enganado, Salmo 127 fala sobre as flechas na aljava. Estava tendo uma conversa com uns amigos muito proveitosa. E aí o amigo compartilhando, minha filha veio falar comigo e falou assim, olha, eu entendi porque eu estou passando por esses problemas, por essa depressão e tudo mais. Eu só ouvindo, né? Daí ele falou assim, o que foi, filha? Porque eu não estava junto na conversa, né? Ele só compartilhando. Porque a flecha fica na aljava. Quem atira a flecha é o arqueiro. Aí eu olhei assim, Ela não se lança, né? A flecha não se lança. Aí ele continuou contando, compartilhando o coração, estava muito chateado porque ele, na vida dele, não atirou o filho. Não foi lá e pegou eu vou te impulsionar, eu vou dar direção para a sua vida, eu vou ser cobertura. Faltou sabedoria, teve algumas complicações aí. Mas por um outro lado, daí a gente gosta de ser romântico, né? Como ficam os filhos, pastor Emerson Freitas, dos arqueiros abatidos? Quem atira o filho do arqueiro abatido? A flecha está pronta, ela está dentro da aljava. Então, a conversa aprofundou e tudo mais, foi um tempo bem precioso mesmo, né? Mas por mais que quando um pai falha no seu dever de atirar o seu filho, Deus não falha. E aí é meio difícil você colocar essa responsabilidade sobre a flecha, mas a flecha precisa se disponibilizar e não se esconder. E falar, Deus, eu vou aqui, eu vou me permitir ser atirado. E eu acredito que é a história de todos nós. Sim. Que não tivemos pais para nos impulsionar e nos Pais atirar. separados, vamos colocar assim, entendeu? Eu venho de um lar onde os pais separados, então você tem que... você não tem um pai que vai te lançar muitas vezes ali, né? Às vezes o menino acaba olhando para a mãe como referencial e muitas mães se tornam muito mais fortes nessa pegada por isso, mas quando você lida com o jovem, adolescente ali que vem geralmente com algumas coisas assim, alguns até mais velhos que vão carregando isso. A grande verdade é que Jesus é o ponto de virada na vida de todo mundo, né? Então quando Jesus entra, ele entra trazendo essa cura. É claro que no processo, às vezes a pessoa não conseguiu se sentir perdoada, ela ainda tem dificuldade até de se relacionar com Deus, por quê? Porque nunca teve um pai presente, porque tem um pai também que às vezes é ausente. Existe o lado do filho de dar um passo, só que às vezes ele não sente a reciprocidade do pai, de também estar ali, de dar um espaço, tentou por algumas vezes, se sentiu tipo assim rejeitado, e tem a visão de cada um, né? É mais fácil em tudo na nossa vida, né? Como o Marquinhos falou, é mais fácil a gente colocar a culpa no outro do que você chamar a responsabilidade para si. Mas um adolescente, um jovem, muitas vezes ele não chama a responsabilidade.
ele só olha e fala assim, era dever dele fazer. Então eu posso afirmar que muito tempo eu olhei para meu pai e pensei assim, ele não fez, ele não ligou no meu aniversário, ele não estava presente na minha vida. Então eu julguei, eu só falei, né? Eu não dei passos, mas também talvez eu não tivesse num momento da minha vida de dar um passo. Eu esperava um toque, né? Uma coisa assim. É claro, quando Jesus entra, a nossa visão muda, as experiências mudam e você tem que aprender a conhecer o Pai, né? É bem mais difícil, mas não é impossível, né? Todos aqui, o Marquinhos, não sei se vem de um lar de pais separados? Sim, sim. Sim. Você também? Todos. Olha, É a história de nós todos aqui, nós. E eu nem pai tive, o indivíduo não vazou. Então assim, acho que todos aqui nós experimentamos esse ponto de virada. Então você encontra Deus, é Ele quem te tira da aljava, é Ele quem te lança, é Ele quem começa, na verdade, a pegar, né? Porque Ele vai pegar a flecha, Ele vai olhar e falar assim, tá, não dá para lançar desse jeito. Vamos dar uma trabalhada. Vamos trabalhar ela. Tem nozinho, tem coisas aqui, vamos trabalhar ela. E é a forma que Deus trabalha na nossa vida, em todas as áreas, né? O fato de você ter falado a respeito de pai dessa forma, né? Então acho que a gente criou aqui um clima bacana para falar sobre isso, né? Porque nós temos as nossas expectativas, nossas perspectivas pessoais a respeito disso, mas eu percebo a seguinte coisa, Oca. Tanto o pai presente como o pai ausente, ele se torna uma referência. Porque a gente cresce e a gente espera ter referências, né? A gente cresce olhando à nossa volta e fala assim, a criança é uma esponja. Sim. Né? Ela olha em volta e fala assim, quais são as referências que eu vou absorver para quando eu for adulto, eu reproduzi-las? Porque isso está no DNA do homem. Sim, e olha só, eu não era nem cristão, mas eu lembro que eu falava uma coisa assim, olha, quando eu casar, vai ser uma vez só, vai ser isso, porque eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Ainda que a caminhada da vida sem Deus vai te levando para os mesmos passos do pai, é incrível, né? E você tem que cuidar com isso. Mas eu falava assim, olha, eu não quero fazer isso, né? Então você olha, você pensa, eu quero fazer diferente. Então... Não, e você acaba colocando um objetivo. No meu caso, eu coloquei assim, cara, eu não vou ser covarde. Eu vou assumir a bronca se eu fizer. Entende? Então, meu pai não assumiu, né? E sumiu. Eu não vou fazer isso. Então você acaba criando um objetivo para aquilo. Eu vou ser diferente. O que eu vejo acontecendo muito hoje, a igreja ela é muito ativa nisso, os adolescentes, os jovens, os homens em si, vir para esse lugar sem essa tal referência, e muitos até com objetivos errados, e acharem na igreja esse referencial. Vocês tiveram essa experiência de um menino chegar para você e dizer assim, cara, você é quem eu olho, eu quero ser igual a você. Me adota. Você é o cara que vai me lançar. Para mim foi, às vezes que isso aconteceu foram momentos muito, muito delicados, porque eu ficava realmente pensando assim, constrangido ali, pensando, é muita responsabilidade. Eu sou pastor desse cara, eu não sou o pai dele, sou uma referência. Então, algumas vezes aconteceu, por exemplo, um encontro com Deus, ou uma palavra que foi forte, depois do culto, o menino, principalmente o menino, né? Mas aconteceu também de meninas, assim, vem abraçar, chorar muito e falar assim, pô, você é o meu pai. Aí eu lembro de quando eu fiz isso, de quando isso foi importante para mim, mas estando do outro lado, eu penso assim, puxa, será que eu vou conseguir suprir isso? Eu acredito que não. E daí minha oração veio, Deus, dá um jeito aí. Dá um jeito porque, feliz por ser uma referência, mas pressionado por não ser a pessoa que vai dar a cobertura que precisa. E aí eu me esforço, como ministério, como igreja, para entregar aquilo que eles precisam, mas nem de longe é o que eles necessitam mesmo. Mas talvez é por uma estação, sabe? Eu penso que é isso, você vai desenvolver essa paternidade por um momento na vida daquela pessoa, né? Porque ela precisa de referenciais mesmo, que ela vai construindo ao decorrer da sua caminhada. Então acho que eu vi isso aí também inúmeras vezes, porque quando um jovem chega e ele não encontrou, ele não teve seu pai presente, ele encontra ali
um líder espiritual, alguém que está dando direções, né? Algumas vezes, jovens sentaram comigo e falaram assim, puxa, que conselho você me daria nessa área? Eu falei, você já conversou com seus pais? Aí ele fala assim, então, eu só tenho minha mãe, eu não tenho pai, né? Então ele precisa de uma direção, ele precisa de um conselho que seria o pai que daria nesse caso, né? Então você tem que entrar fazendo essa ponte. Então eu vejo que é por uma estação, você vai ter essa função de talvez ali de paternidade espiritual, né? Para tentar ajudar, para lançar a flecha realmente. É claro, vai vir um momento que vai haver uma virada para uma nova estação, para um novo tempo, uma outra pessoa que vai se tornar esse referencial na vida dela. Até para usar o tripé, né? Eu falo muito a respeito do tripé da paternidade, que é provisão, proteção e propósito. Né? Então, muitas vezes a imagem do homem, ela se resume em você prover e proteger. Então, você pagando os seus boletos e você não deixando que nada ruim aconteça, muitos já se contentam com isso. Só que homens que vivem dessa forma, eles estão ensinando para os seus filhos que a vida deles vai ser trabalhar e pagar boleto. Porque se ser homem significa proteger e prover para casa, então, quando eu crescer, eu vou reproduzir exatamente isso. Minha vida vai ser crescer, trabalhar, pagar boleto e proteger os meus filhos. Mas olha só que coisa importantíssima aqui, pastor. É exatamente a terceira perna desse tripé que faz toda a diferença na vida de todo homem, que é exatamente o propósito. Né? É o braço que lança. Né? Quando a gente provê e quando a gente protege, mas a gente não dá propósito, a ausência da paternidade faz com que a gente perca a nossa identidade. Então você vê muitos adolescentes e muitos jovens sem saber quem são, o que eu faço aqui, qual é o meu propósito de vida, aonde eu posso ajudar. Imagina, como é que eu vou ajudar alguém se eu não posso nem me ajudar a mim mesmo, né? Então, esse senso de propósito talvez seja exatamente esse grande gargalo que vocês estão apresentando para a gente. Homens que estão crescendo sem a noção de propósito, sem saber exatamente o que eles estão fazendo aqui. Esse final de semana, eu fiz um aniversário de 15 anos, né? E a gente ministra ali que o pai, nesse momento, é aquele que afirma a identidade, ele é o né? bichão, Ele é o cara que tem que ser presente a partir desse instante. É a mudança da fase de meninice, né, de criança, para a fase adulta. E quando eu falei isso nesse aniversário em especial, algumas pessoas vieram falar para mim assim, puxa, eu precisava ouvir isso. Puxa, eu precisava ouvir isso. Eu não tive isso do meu pai, mas eu também não fiz isso pro meu filho. Né? Eu nunca pensei em autorizar, em liberar o meu filho para ser abençoado, porque é o desejo que nós temos como pais. Eu também vi algumas meninas, era uma menina, né? O aniversário de uma menina, e algumas amiguinhas ali, tipo, olhando, tipo, meu pai não está aqui, eu não tenho pai para fazer isso para mim. E aí, né? O que eu faço, né? Para onde? Como vai ser minha vida se eu não tenho? Então, esse é um ponto, sabe, que eu tenho visto essa geração por alguns momentos perdidas, porque elas querem ser lançadas, elas precisam ser lançadas, e elas têm ouvido isso constantemente. Você precisa ser lançado, você precisa ter um propósito, mas eu não consigo sozinho. Né? Uma das coisas que me assustou bastante quando eu comecei a ter contato é sobre o estresse dentro da adolescência. Então, eu tinha uma mentalidade assim, não, o adolescente não passa por estresse. Tipo, é vida boa, entendeu? Tá ali... Só estuda, brinca muito, joga bola na bicicleta, tá na rua, tá no colégio e assim por diante. Mas eu comecei a me deparar com vários casos de adolescentes com problemas, com doenças emocionais. E eu comecei a me aproximar mais para entender o que acontece. E aí tinha, não claro todos, mas o que era comum era, bom, tenho 13 ou 14 anos, não sei se eu sou de exatas ou de humanas, gosto um pouco de humanas, mas gosto um pouco de exatas, e eu preciso descobrir isso o quanto antes, porque eu preciso escolher qual faculdade eu vou fazer. Então, eu não sei mal ler e escrever, estou aprendendo ainda, não me sinto pronto, tenho que escolher meu curso superior, a minha carreira, definir tudo minha vida esse ano agora, porque senão meus tios e minha família ficam perguntando todo momento, e aí, já escolheu qual faculdade você vai fazer? E aí eu pensei assim, puxa, o
Quem está fora pode olhar assim, não, mas é tranquilo, calma, tem É tempo. só estudar. É só estudar um pouco, faz um testezinho, vai experimentando. Que normalmente é esse o conselho, né? Experimenta aqui, ó, faz isso, faz aquilo. A igreja tem muita coisa que você pode servir, pode se envolver para você se perceber aqui, as áreas técnicas e tudo. Mas a pressão que a própria família faz, que os amigos fazem, coloca eles no lugar de impotência. E aí, nesse momento, falta o pai entrando com um propósito para falar, vem cá, é por aqui. Vai fazer por aqui. E aí a gente, como igreja, faz, né? Não, Sim. vai por aqui, faz isso. E agora está antecipando isso ainda, né? Porque vem um novo ensino médio, então eles precisam se encontrar antes, porque não dá para, não, vou fazendo lá na frente, eu vou me descobrir. Ele precisa entender isso antes, e aí vem realmente, né, essa questão da importância dos pais ali, ouvindo, estando junto, até mesmo porque eu entendo que nem sempre o jovem, o adolescente, ele entende esse processo de, digamos assim, chamar a responsabilidade para ele, ir atrás do pai. Então, esse é o momento que o pai precisa ir. Ele precisa sentir, poxa, meu filho está muito ausente, estou sentindo ele muito trancado no quarto. Mas ele está estudando. Não, mas vai lá, conversa um pouco, sente, ouve ele. No que eu posso te ajudar? Você está conseguindo? Não? A gente vive isso dentro de casa, né? Já tem uma filha que já é jovem, né? Já está num outro estágio para se formar, mas o meu filho está fazendo o primeiro ano do ensino médio, ele está debaixo de baita pressão. Está vivendo toda essa pressão. Né? Essa pressão de tipo assim, puxa, e agora? Meu inglês, isso. É muita coisa mesmo assim. Daí eu vejo que o que alivia ele, que para ele é um refrigério, é estar na igreja. Eu vou lá, eu tenho ensaio. Eu vou lá, eu tenho que fazer as coisas. Então, para ele é quase tipo assim, cara, eu estou em outro ambiente, eu dou um tempo. Então, ele não abre mão de estar aqui, de ir para a célula, de participar com os amigos, tudo. Então, tudo isso, o quanto a igreja realmente traz um refrigério na vida do adolescente, do jovem, assim. Isso falando dessa faixa etária aí, que é o adolescente, né? Porque é justamente nessa virada, Oca. Então, eles estão lá, com seus 9 ou 10 anos. Estão ali, tocando a vida. Tô vivendo, tá legal, eu sou criança. A minha filha tem 11, então ela enche a boca para falar, já sou pré-adolescente. Nem existe pré-adolescência, né? Ou é criança ou é adolescente, mas criaram essa coisa de pré-adolescência aí. Eu sou pré-adolescente. E aí, ela tá bem tranquila. Daqui a pouco, ano que vem, provavelmente, ela vai começar a perceber, puxa, tô me aproximando do ensino médio. Só que é uma coisa distante. Ela está no 6º ano, 7º, 8º e 9º. Então ela tem uns anos de conforto aí. Na virada de chave, de um ano para o outro, que vai ser aqui mais ou menos a transição de Volts para Rehoboth, um pouquinho depois já, é isso aí. Ano que vem eu tenho que decidir minha vida inteira. E até agora eu estava brincando de correr no pátio da igreja. Então a sensação que alguns são pegados desprevenidos. Essa questão do fechado no quarto tem uma história bem legal. Em um desses cursos aí, voltados para a família, contaram uma história. Então tinha um casal fazendo o curso e o curso era para aproximar os pais dos filhos. Mas e daí começou a falar de relacionamento, de ter um tempo, do pai aproveitar essas janelas, o filho está muito fechado, de tentar... Aí o cara chegava no curso cansado, era uma vez por semana, cansado, de saco cheio ali, sisudo, fechado, e o couro comendo no curso e vai. E aí uma hora ele abriu o coração, ele falou, eu tô cansado. Eu trabalho o dia inteiro, aguento meu chefe, aguento a empresa, aguento isso, aguento aquilo. Quando eu chego em casa, minha filha fica pedindo um Nescauzinho ainda. Ela vai estar lá no quarto dela, ela pede um Nescauzinho para eu levar um Nescauzinho. Vai esse Nescauzinho, eu não vou levar. Aí um outro cara, não o facilitador, um outro pai que estava participando, ele falou assim, se meu filho pedisse para eu levar um Nescauzinho, eu levaria todo dia. Aí ele falou, mas por quê? Porque essa é uma janela aberta. Sua filha não quer um Nescauzinho. Sua filha quer você no quarto dela. Aí o cara deu uma chocada e falou, será? Não pode ser verdade, não sei o quê. Aí ele fez o experimento. Na semana após esse encontro, veio o outro encontro, ele chegou com uma realidade familiar transformada. Então, porque um dia ele chegou lá, cansado, estressado, e ela falou, pai, leva um Nescauzinho para mim. Ele foi, levou o Nescauzinho, colocou do lado da cama dela, olhou no olho dela e falou, pode falar que eu estou aqui para te ouvir. E ali eles tiveram um momento de reconciliação. E ele pôde entender
que o papel dele não era só pagar as contas e fazer as organizações, mas ouvir ela e ajudar ela, direcionando para o propósito da vida dela. Sim. O meu menino tem 8 anos, né? Eu não sei se vocês tiveram essa experiência com os de vocês, mas toda noite antes de dormir ele chega para mim e fala assim, pai, me cobre. Uma criança de 8 anos sabe se cobrir, é óbvio que ele sabe se cobrir. Mas todo dia ele fica esperando esse momento para que você vá no quarto dele, cubra ele, beijo, abençoa, ora, né? Eu escutei uma história essa semana muito parecida com a tua e eu queria complementar porque ela é tão rica quanto. Diz que um grande empresário, né, passou o dia resolvendo reuniões, resolvendo problemas dos outros, fazendo calls e abre mercado e fecha mercado e tal. E chegou em casa extremamente cansado. E aí ele chegou em casa e falou assim, Deus, por favor, tomara que meus filhos já estejam dormindo. Eu estou tão cansado hoje, né? Diz que quando ele abriu a porta, a criançada alucinada dentro de casa, pulando no sofá. Ele sentou na mesa para comer, pegou o prato e os filhos começaram, ai pai, o que você está comendo? Dá um pedaço desse para mim. E começou a mexer no prato dele. E o pai cansado, irritado, falou assim, ô mulher, essas crianças não jantaram? Aí a mulher respondeu assim, jantaram, mas não com você. A questão nunca foi a comida. A questão é a presença. É aqui que faz toda a diferença, né? É aquele filme lá, perdão, o Clique. É Clique, né? Que ele vai acelerando, né? Sim, sim. E daí, lá na frente, ele começa a ver os momentos que ele perdeu, né? Porque ele começa, poxa, eu estava na mesa, mas eu estava ali, eu acelerei esse momento que eu não queria estar ali, eu queria que as coisas fossem mais rápidas, né? E acho que a gente vive uma geração onde tudo você quer acelerar. Você quer acelerar o vídeo, você quer acelerar o áudio do WhatsApp. Então, tudo que parece que você vai ter que gastar tempo, você pensa assim, puxa, mas eu vou ter que gastar tempo com isso, é importante. É muito importante. Um detalhezinho assim, né, só para cerejinha aí, eu lembro que lá atrás, tipo, Dia das Mulheres, eu peguei e decidi levar uma flor para minha filha, né, junto para minha esposa e para ela. Aí eu falei assim, cara, eu coloquei um padrão. Aí Dia dos Namorados... Quem vier que lute. Subiu a régua. Eu tô Dia nesse dos time Namorados, também. eu peguei e falei, vou levar uma flor para minha esposa, vou levar uma flor para ela. Porque eu falei assim, olha, vai ser um período. E nesse período eu vou estar afirmando ela. E não vai ser uma florzinha que qualquer um vai chegar que vai ganhar o coração dela, né? Porque, não, isso aí até meu pai faz, né? Mas o que tem de novo aí? Mas o quanto é importante como pai, não só na questão do menino, mas também das meninas, né? Porque tem muitas meninas que acabam tendo essa dificuldade de relacionamento com o pai, né? Por não ter esse contato, esse amor, essa afirmação do pai falar. Às vezes o pai entrar no quarto mesmo, tá ali, e aí, como é que tá? Fala um pouco. Eu vejo que às vezes a menina tem aquela coisa do medo, né? Ai, não vou contar, conta primeiro pra mãe. Mas a mãe às vezes faz aquela ponte. Não, vamos lá, conversa com o pai, fala pra ele também. Porque isso vai unindo a família. Deixa eu pegar esse gancho. Interessante. Aqui nós estamos falando de 4 pais de meninas, né? Sim. Tem um casal. Tudo casal para cada um. Então, a gente tem meninas. A gente sabe as duas partes aqui. Os dois lados da situação. Então, com a menina, é comum você ouvir, pega uma flor, no dia dos namorados, no dia das mulheres, faz isso. Virou mocinha, celebra isso. Né? Nós temos um curso, né, que a gente faz com os homens aqui na igreja, que eu conto bem essa história. Eu fui numa conferência de família e o pastor lá, ele num momento falou assim, e com o teu filho? O que você faz com o seu filho? O que você celebra com ele? Porque ele também se torna homem. Qual é a conversa que você tem com ele a respeito disso? E eu lembro que eu fiquei pensando, cara, mas como que eu vou entrar nesse negócio, nesse assunto com um menino? Até porque os meninos têm vergonha. Tem vergonha, e é isso. Bem isso. Eu lembro que o meu papo, quando eu comecei a conversar com o Felipe, eu fui buscar um livro. A Batalha de Todo Adolescente. Você lê, metade do livro você lê sozinho. Esse está guardado lá em casa, esperando o Rafa completar a idade. E a outra metade você lê junto. E esse livro me deu, que daí ele abre a porta de falar sobre esse assunto. E eu lembro que eu cheguei para ele, cara, então quando vai acontecer um certo dia, vai acontecer tal coisa, e quando acontecer eu quero que você fale comigo. Eu quero que você me avise, eu quero celebrar isso com você. Eu tinha ouvido isso lá.
E beleza, eu falei isso umas 2, 3 vezes. O legal foi quando aconteceu. Ele falou, pai, então, lembra aquela parada lá? Né? Tá ligado? Eu falei, tô ligado. Pois é. Cara, que legal. Celebrei com ele, saímos. Porque com a Luana também saí, né? Celebrei, aquela coisa. Mas com ele também. E como a nossa comunicação como pais, ela tem sido muito mais negativa com os meninos do que com as meninas. Sim. Porque o que a gente fala com os meninos? Cara, na tua idade eu já trabalhava. É. Cara, na tua idade eu já estava fazendo tal coisa. Só que o momento é outro. Na idade dele eu jogava bola na rua. Hoje ele não pode jogar bola na rua. É diferente, né? São gerações diferentes. São gerações diferentes. E eu vejo hoje que a comunicação negativa, ela tem sido uma constante quando se trata nessa comunicação pai e filho, e de homem para homem. É uma comunicação negativa que faz com que esse relacionamento ele só se crie distanciamento. Não, meu pai, ele quer que eu assuma uma responsabilidade que nós temos que incentivar, porém, tem que ter o caminho certo para isso, né? Até porque assim, ó, a gente trabalha com referenciais o tempo todo na vida. Então o que acontece? Você cria isso dentro de você. Não, eu comecei a trabalhar com essa idade, eu já era responsável financeiramente e tal, então você meio que estabelece isso. Não, mas agora é diferente. Então você perde meio que o padrão, você perde o chão com isso. Mas você precisa pensar assim, cara, se eu ficar afirmando isso, porque eu já fazia, porque eu era, é como se você desmerecesse o que ele está fazendo nesse tempo. Né? Exatamente. Então, é uma das formas que, às vezes, você perde o coração nessas pequenas coisinhas, assim. E até assim, ó, a gente falou de meninos, né? Eu lembro, até nós já fomos algumas vezes junto aí, né, com as pescarias de Lambari. Pescaria top, só top. Peixinho desse tamanho. Não, Menor que o anzol. os caras pescavam peixinhos da manhã. A última eu não pesquei nada. Mas olha, Pelo menos tinha um peixinho, né? mas sabe que é uma coisa assim interessante? Por quê? Porque é quase tipo assim, ó, agora é os homens que vão. Porque a Juliana não queria, deu Pedro, não, tem que ir pro barranco, tem que descer, nananã, tem que ter a dificuldade de ir e tal, né? O Felipe ia junto, o pastor Luiz. Então, ele gostava de estar nesse ambiente, de fazer isso. Então, era legal. Eu falava, não, a gente tem um dia que a gente vai nas férias, a gente vai pescar. Isso era legal, fazia diferença. Cara, sabe o que é legal disso? Foi nesses momentos que eu ensinei o Felipe a lidar com a frustração. Porque é uma geração que não sabe lidar com a frustração. E eu falava, o Felipe ficava, teve alguns momentos que cara, o Pedro ficava conversando, jogava assim, peguei. O pastor Roca jogava, peguei. E o Felipe me olhava e falava, cara, tá feia a coisa do nosso lado aqui. Nós temos que orar mais, velho. E o Felipe, no começo, ele ficava emburrado. Ele ficava bravo com qualquer menino. Ele, poxa, eu tô ali pra pescar e não pesco nada. Cara, acontece. Às vezes você vai ser você o cara que vai jogar e vai pegar. Às vezes não vai. E na vida vai ser assim, tipo, né? O filósofo. Mas algumas vezes a gente conversando, ele falou assim: eu aprendi, a frustração faz parte. E uma geração que não tem conseguido lidar com a frustração, e daí entra na questão da depressão. Do isolamento, porque não consegue, não aprendeu, não estou dizendo que a vida vai ser uma frustração, mas vão ter momentos. E é valorizar esses pequenos momentos. Sim. Mesmo. É importante, vamos fazer. Entendeu? É um pouquinho que você dá. Sim, eu ia fazer 2 ganchos, eu vou deixar um outro pro final, mas o pastor falou uma coisa agora, que estava aqui na minha pauta, que é assim, os desafios da paternidade numa geração líquida que a gente vive hoje, que chama, né? Então, assim, uma geração de cristal, uma geração que não se frustra, uma geração que é tudo miojinho 30 segundos, né? Como lidar com essa relação pais e filhos agora, para a perspectiva dos filhos, onde você tem tudo instantâneo, tudo rápido, tudo resposta pronta, vamos dizer assim, que a internet proporciona isso para a gente. Eu já escutei algumas pessoas dizendo que uma parte agora que é extremamente larga, mas ao mesmo tempo extremamente rasa. Não consegue ter profundidade nos relacionamentos. É a coisificação das pessoas e a personalização das coisas. Né? Então, a gente não tem mais relacionamento. Hoje nós temos conexões. Onde eu me conecto com você com a mesma facilidade que eu me desconecto de você e acabou. Se eu não gosto mais de você, eu te bloqueio no meu WhatsApp, como se isso fosse impedir você de atravessar a rua e falar comigo.
Eu bloqueio você no meu Instagram para que você não veja mais a minha vida, mas a gente compra pão na mesma padaria. Assim, são algumas distorções de realidade do que é real e do que é virtual que essa geração também está enfrentando. O pastor Marquinhos falou de uma coisa dos desafios da adolescente. Nós estamos aqui todos acima dos faixa dos 40 anos, né? Quando a gente tinha 10 anos... Fica tranquilo. Tá. Quando a gente tinha 10 anos, os desafios que a gente tinha eram totalmente diferentes do que a gente tem, do que hoje uma criança de 10 anos tem. Hoje, na nossa época de escola, quando tinha que fazer um trabalho, você pegava o ônibus até a biblioteca, pegava o livro, anotava no papel ao maço, você passava em casa, passava limpo de novo. Hoje não. Hoje uma criança ela entra no Google, Ctrl+C, Ctrl+V muitas vezes, ela tem... São outros tipos de desafios, né? Na nossa época, talvez não pedissem tanto inglês, como hoje é praticamente obrigatório você ter um inglês. Na nossa época não se falava em multidisciplinar dentro da escola, era 4, 5 matérias e acabou o assunto. Hoje não. Hoje você tem que aprender inteligência emocional, tem que aprender inteligência financeira, você tem que aprender uma segunda, às vezes uma terceira língua, né? Então assim, os desafios da paternidade hoje numa sociedade como essa, assim, como é que vocês encaram hoje? Quais são os principais obstáculos para os desafios que vocês veem? Eu sei que você coloca, deixa eu te ajudar aí, porque essa pergunta foi complexa, cara. Eu vou responder outra coisa pra gente ganhar um tempo. Vamos ganhar um tempo, vai processando aí. Você fez um nó na nossa cabeça aqui. Mas, olha só, tem um livro muito bom que vocês trabalham bastante com ele, que é da Jornada Masculina, do Eldred, né, o nome do cara. Isso que a gente estava trabalhando vem de encontro com um ponto que você fala. Então foca trabalhar a questão da perspectiva dos filhos para os pais, que aí complica, eu consegui te responder essa. Mas essa questão de referências e da condução, da afirmação dos meninos, da linguagem negativa com os meninos, eu entendo e concordo muito com o Eldred de que a vida do homem é formada de ciclos. E hoje, o retrato da sociedade, na maioria dos casos, né, das casas talvez, seja de homens passivos, que não querem assumir o seu papel frente à sociedade, muito menos dentro da sua própria casa. Então, trabalham muito, são pagadores de boleto, alguns nem isso, né? E toda a responsabilidade fica em cima das mulheres. Mas lá na base, na comunicação pai e filho, tá só confronto, conflito. Você não consegue, você não pode. Eu sou melhor do que você, porque eu já fazia isso quando eu tinha a tua idade, eu amadureci antes, e o menino tá ali sendo esmagado, né? Do tipo, meu pai é melhor que eu, todo mundo é melhor que eu, o que eu sou bom? Nós somos homens. É isso que nós somos. Um amigo meu falou assim, eu tenho pelos, cara. Eu sou homem. Meu filho tem 6 anos. Ele quer estar junto comigo. Então vamos fazer um churrasco, vamos. É ele que vai fazer o churrasco. Só que eu tinha uma facona. E aquela faca corta até o pensamento. Se pegar no dedo, corta o dedo fora. É muito complicado ele manusear aquela faca. Aí, vamos lá. Ele colocou o coisa igual eu lá, o avental, que tem com o meu nome, com o nome dele. Vamos fazer. Aí ele queria preparar a linguiça no espeto. Ele já sabe espetar tudo, só que aquela tinha que cortar. Eu peguei a faca para ele. Brilhou o olho do menino. Ele me olhou assim, essa faca é perigosa. Eu falei, mas hoje eu vou te ensinar a usar. Então, são afirmações que nós não podemos deixar passar. De, ok, você tem que ter cuidado com isso, mas você consegue. Você é capaz de manusear uma faca afiada do churrasqueiro. Aí ele pegou a faca com cuidado, quase cortou a tábua junto, daí cortou mais uma e foi preparando aquilo. Então, talvez, nessa questão complexa que você levanta, Arthur, de muita extensão e pouca profundidade, porque sobra complexidade e falta simplicidade. Que as pessoas no passado... Gostou dessa? Curtiu, né? Essa. Mas hashtag essa pode colocar. Mas falta simplicidade. E a simplicidade não significa formar um homem ogro, mas formar um cara confiante nele mesmo. Do tipo, eu posso pegar uma faca e cortar uma carne. Eu posso acender um fogo. Minha filha não acende o fogo. Mas o Rafa, ele já tem a manha. Então, domingo agora teve churrasco lá em casa.
Eu joguei o coisa lá, ele fez a pilha, ele fez o pavio, ele jogou o óleo, ele acendeu o fósforo, ele tacou o fogo lá, ele preparou o negócio, ele tá fazendo. Acho que final de semana próximo que tiver, eu já não coloco a mão. 6 anos, claro, dentro da limitação dele. Olhando, tudo mais. Vou traduzir talvez simplifique a pergunta, né? Por que perguntar para o meu pai algo que eu acho no Google sozinho? E não é nem no Google. Nós temos uma geração que o TikTok está formando. Né? Tem muita coisa, tudo assim, não, isso que eu vi num vídeo, não, eu já vi isso aqui, não, eu sei. Então, eu não sei vocês, mas lá atrás, talvez a gente tinha a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Os mais novos sempre acham que sabem mais que os mais velhos. Então a gente tenta se colocar. Só que hoje, realmente, eles recebem muita informação. E às vezes eles vêm com uma questão e perguntam assim, cara, onde você viu isso? Foi num vídeo, né? Não, eu vi lá, né? No Reels, no TikTok, em algum lugar. E às vezes é uma parada interessante demais. Sim. Só que ao mesmo tempo, esses meios, essas redes sociais, elas estão doutrinando essa galera. Então assim, existe uma fórmula para isso, cara? Não existe uma fórmula que a gente vai ter, que você vai conseguir lidar exatamente. Eu acho que talvez pequenas coisas, como ensinar essa questão da hombridade, de fazer coisas que precisa que o homem faça, é importante, né? Até pequenas tarefas dentro de casa. Será que o nosso filho vê a gente lavando uma louça? Será que o nosso filho, a gente está ensinando eles a tirar o lixo, a arrumar a cama, a fazer coisas mesmo ali? Porque é a tarefa do dia a dia, eles são muito visuais. Então, eles vão também, por um lado, por mais que tenha todas essas outras coisas, eles imitam, eles seguem, né? Então, eles estão vendo aquilo que a gente está fazendo no dia a dia. Eu senti que tem uma sacada aí, né? Vai que é tua. Não, foi muito bacana, porque a gente falou um pouquinho antes de vocês chegarem, que eles não fazem o que nós falamos. É o que eles veem a gente fazendo. Eles fazem aquilo que nós fazemos. Né? E eu, pegando um gancho da tua resposta aí, eu batendo um papo com meu filho, ele falou assim, o que essa geração quer, mas não pede, são as direções mais básicas que vocês podem nos dar. Porque, tipo, direção básica, tipo, cara, você vai começar a ganhar uma grana, guarda dinheiro para isso. Tá, né? Eles não querem que você, a gente não quer que você mande a gente fazer, você vai guardar, porque você, não. A gente quer que vocês nos ensinem. Só que o que está acontecendo? Porque tem um Google, um TikTok, que está doutrinando, boa essa que você usou, os pais estão falando, não, procura no Google, procura na internet aí que tem. Internet. Só que assim, ou então o famoso pergunta para sua mãe. Só mudou um pouquinho, pro Google. O gancho que a gente tá voltando aí, a questão do Nescauzinho, né, do Vem Me Cobrir, é o fato, uma conversa franca, simples, numa direção como essa, você demonstra tantas coisas pro teu filho, pra tua filha, e abre uma janela de conversa para tantas outras coisas, porque assim, puxa, ele tá me explicando isso, eu tenho uma dúvida em outra coisa. Pai, mudando de assunto, eu tenho uma dúvida que sempre vai abrir um leque de... E aí entra a comunicação, que a gente estava brincando aqui. Quando a gente fala de relacionamento familiar, fala casamento. O que falta casamento? Comunicação. Comunicação sempre é o ponto, né? Mas relacionamento pai e filho está igualzinho. A comunicação que existe é a comunicação negativa, a destrutiva, na verdade. É a comunicação essa que existe. Agora, aquela comunicação saudável, o Felipe hoje me lembrando, aquela história, quando eu ia jogar bola, eu falava, filho, faz assim, faz assado, não sei o quê. Eu tentava fazer. E era coisa básica, eu já tinha ouvido, mas era o meu pai que tinha falado para mim. Entendeu? Era o meu pai. É exatamente essa questão. Eu nem era, cara, eu fiquei pensando, mas eram umas coisas, olha o pensamento, eram umas coisas bobas. Mas a gente não faz mais. O que eu penso, Arthur, é assim, ó, tem muito pai inseguro, né, que aí, como que eu vou concorrer com a internet? Meu filho está anos-luz na minha frente em conhecimento, eu não tenho como aconselhar. Mas os pais, eles têm que ficar tranquilos porque eles têm algo que a internet não tem, que é vida. Uhum. Então, os pais estão sempre na frente. Por mais que, eu sou um pai humilde, eu sou simples, eu falo tauba. Não tem problema. Uhum. Não tem a ver com a formação dos pais, com quão bem eles se arrumam, com o tamanho do salário. Não tem a ver com isso.
tem a ver com se importar, com ter conexão. Então, tem acesso na internet? Tem, mas você tem como confirmar aquilo ou desabonar aquilo. E se você tiver errado ainda, humildade para, me ajude a pesquisar aqui que eu vou aprender junto com você. Mas esse jogo não é perdido, na minha opinião. Só uma coisa que dentro disso está falando, olha só. Acho que pequenas coisas, acho que são as pequenas ações. Se cada pai fizer o seu trabalho de lançar a pedrinha, ir lá, sabe, pequenas coisas, eles estão imitando tudo que a gente está fazendo, por mais que não pareça no momento, mas vai acontecer. Acontece um momento que há uma virada, mas eu lembro quando a Isa estava fazendo autoescola e ela ia fazer o exame lá, o legislativo, e a gente chegou naquele final de semana e falou assim, a prova era na segunda. Filha, como é que tá aí? Ela fez tudo online, né? Foi na pandemia. Vem cá, vamos dar uma olhada aí. O que você lembra? Daí a gente eu fui pesquisando algumas coisas na internet, fui falando para ela, falei, sabia disso? Você sabia que acontece sim, quando está dirigindo e tal? E a gente teve algumas conversas ali, baseado naquilo que ela tinha estudado. Mas eu fui atrás, eu procurei o assunto e promovi isso na mesa ali. Uma das perguntas que a gente viu e falou, e ela não sabia, não lembrava, foi exatamente o que determinou que ela não reprovasse naquele dia. Então, é um detalhe às vezes que a gente faz, que está ali, eu só trouxe isso porque eu lembrei aqui agora, mas assim, nossa, mas isso nem é tudo aquilo. Não é, mas às vezes parar, sentar, conversar, trazer a mesa. Fez toda a diferença. Nossa, aprovou no outro dia... aprovou Você imagina ela contando lá na frente pro filho, pra filha. Um dia meu pai sentou comigo e graças a Deus por isso. Isso vai ficar marcado pra vida. Meu pai me livrou. Ainda que depois, quando ela passou, eu falei, não acredito que você passou por causa dessa pergunta, né? Mas, realmente, você vai criando situações que eles vão levar pra vida. Existe uma diferença muito grande entre informação e sabedoria. Né? Na internet você tem muita informação, mas sabedoria você consegue a partir do relacionamento prévio que você tem com seus pais. Eu queria lançar uma última na mesa aqui, só para a gente encerrar mesmo, porque é um assunto que a gente não pode deixar passar, pastor. Vocês falaram várias vezes a respeito dos referenciais, das palavras de afirmação, da confirmação, e eu não posso deixar passar isso, assim, da importância do papel profético dos pais sobre os filhos. Como é que vocês enxergam esse papel profético dos pais sobre os filhos? Eu acho que, na verdade, aí vem a parte de você afirmar eles em Deus, na identidade deles, naquilo que eles são, porque eles vão ter muitas inseguranças. E são momentos que, às vezes, assim, eles vão passar por crises, por situações, onde você vai orar, você vai declarar, não, vai acontecer, vai dar certo, você vai se posicionar dessa forma. Quando acontecem situações, porque eles, desde pequeno até quando estão mais velhos, né? Eu lembro da situação da minha filha saindo da empresa, tendo que pedir a conta e tal, e a gente estava orientando ela profeticamente, olha, você não vai fechar as portas na hora de sair, você vai levar uma palavra para o teu chefe, você vai agir dessa forma, você vai orar, você vai buscar uma palavra, você vai falar, olha, Deus falou comigo isso, e eu não quero só sair da empresa, eu quero orar pela empresa. Eu quero declarar que esse lugar vai avançar. Então, a gente precisa ensiná-los, né, a ser profético, mas profetizando na vida deles, sobre o futuro deles, sobre situações e até mesmo áreas fracas. Porque eles têm, todos eles têm. Então, o nosso papel como pai é poder elevar eles naquilo que é a palavra. Não, mas eu não consigo. Não, mas a Bíblia diz que você pode. Então, vamos orar por isso. Vamos declarar e você vai vencer isso no decorrer. Olha pra mim. Lancei. Essa foi legal. Foi bacana. Ilustrou minha vida agora, cara. Não, é verdade. Se prepare e venha à escola profética. É fundamental. Você pensa assim, qual de nós não gostaria de contar com o nosso discipulador 24/7, profetizando sobre nossa vida? Orando as madrugadas por nós. Então, esse é o papel do pai. Ali, tá junto e declarando. Se nós entendemos que declarar sobre nossa vida é poderoso, quanto mais sobre nossos filhos. É o encargo dos pais fazer isso. É nossa responsabilidade fazer essa declaração e dar esse respaldo para os nossos filhos. Do tipo, você tem a minha cobertura.
vá tranquilo que eu estou declarando sobre você. Vá conquistar. Como Moisés, né? Cobrindo lá o exército na batalha, com seus braços erguidos, ele estava dando uma cobertura espiritual, uma cobertura profética. Nossos filhos precisam disso e eles precisam ter isso de forma explícita. Nós devemos ser pais intencionais, no sentido de eu declaro sobre a tua vida, eu oro por você, eu faço um culto doméstico, fazer as declarações sem vergonha de declarar sobre os filhos. Porque, no final das contas, tem um conceito aí, sei lá, de que alguns adolescentes, alguns jovens têm vergonha dos seus pais. Mas na hora que o rei está estalando lá, né, o chicote está estalando, e tem um profeta te cobrindo, ali em oração, em intercessão, sendo boca de Deus sobre a tua vida, quem não gosta disso? Não, e assim, eles estão o tempo todo com o celular, né? Já tem, então, grava às vezes um áudio, entendeu? Não pode estar junto, às vezes as agendas não batem, né? Tem pai que às vezes está numa fase que ele está trabalhando, estudando, ou os horários, né? Segundo turno, o filho estuda de manhã, o pai trabalha segundo turno, quase não se vê. Né? Esses dias um rapaz falou para mim e falou assim, olha, eu tenho pouco tempo com meu filho porque ele estuda de manhã e eu trabalho no segundo turno. Então eu chego 11, meia-noite em casa, ele já está dormindo, porque ele vai levantar cedo. E eu, pela manhã, quando ele acorda, eu não estou acordado ainda. Então a gente se vê final de semana quando dá certo as coisas. Mas o que acontece, nós podemos, hoje você tem ferramentas para poder mandar um áudio, falar, olha, eu vou estar orando por você, eu vou estar aqui, e diversos desafios, às vezes uma prova que ele precisa ir bem, grava uma oração, faz uma declaração ali, isso vai fortalecer ele e afirmar. Tranquilidade, né? Eu só estou viajando na maionese aqui, eu só fico pensando assim, tipo, cara, as sementes que estão sendo lançadas, e se você que está assistindo pegar isso e começar a lançar essa semente, imagina o fruto que você vai colher. Você já pensou o teu filho chegar, pai, chega aí. Eis que diz o Senhor. Cara, esse é o ponto, na verdade. A gente quer que nós desejamos que nossos filhos sejam muito, infinitamente melhores que nós. Sim. E serão, e serão. E serão, isso mesmo, e serão. Mas a gente tem que fazer alguma coisa desse lado. Mas do outro lado, também não pode ficar parado, né? Dá para fazer, né? Um filho também pode se levantar e falar, cara, meu pai não está fazendo nesse instante, mas eu posso ativar alguma coisa que ele vai fazer que ele não fez até hoje, né? Então, a gente pode fazer com que não seja uma coisa só de uma mão única. Sim. Né? Hoje, porque a gente trabalha muito essa questão, o pai tem que fazer, ele tem que fazer, eu não estou tirando essa responsabilidade. Mas os filhos também podem. Pode ajudar, né? Pode ajudar, e pode dar uma ajudinha, dar uma direçãozinha, tipo, né? Posso fazer uma pergunta? Sabe aquela coisa? Sim. Pergunte. A gente já começa uma conversa. Então, a gente tem que, talvez, olhar para dentro do nosso contexto familiar e de ver se estamos só numa mão única, se a coisa não está truncada, e dar ver as saídas aí, né? Posso até lançar uma aqui, só baseado nisso que você está falando? Talvez nós, como pais, a gente tem que dar uma abertura para eles, para quando nós temos um motivo de oração dentro de casa. Estamos passando por uma situação, trazer os filhos e falar assim, gente, a gente queria chamar vocês para orarem por nós, porque nós precisamos tomar algumas decisões. Porque às vezes, como pai, a gente pensa assim, não, isso é assunto nosso de adulto, e a gente até exclui eles. Mas por que eles não podem participar? Por que eles não podem ser a boca de Deus ali, sim, orando, buscando palavra? Gente, às vezes não é no momento só oração, mas é chamar. Olha, vamos estar orando esse mês, nesse jejum, vamos colocar essa situação que a gente como família precisa, né? E não vou nem citar, pode ser N situações que cada casa vive, mas é dar espaço, talvez como pai, para que eles possam se aproximar nesse ambiente também. Eu nunca tive essa experiência, né? A Eloá não chegou nisso e o Rafa pequenininho, né? Mas talvez vocês, eu quero aprender um pouco agora. Qual é a reação de um pai se ele for desafiado espiritualmente por um filho a crescer em Deus? Será que... Eu fico pensando assim, se um dia a Eloá chegasse, ou o Rafa chegasse e falasse assim, pai, faz um propósito comigo. Eu não acho que eu conseguiria falar um não. Eu acho que isso, eu ia falar, não, vamos
vou me colocar na brecha com você. Então, é justamente isso, né? Pô, o pai tem que fazer, os pais têm que conduzir, coisa e tal. Mas o filho que está lá amuado, pô, meus pais, sei o quê, mas será que se não se posicionando com sabedoria, é claro, para não provocar ira dentro de casa, né? Mas fazer um desafio positivo dentro de casa. Será que um pai daria um não? Do tipo, não vou orar com você? Acho que não. Mas a grande questão, acho que dentro da tua pergunta está assim. Eu acho que às vezes o filho não vai pedir, mas nós como pai temos que nos colocar na brecha. Entendeu? Porque acho que para eles às vezes é mais difícil essa questão de pedir por isso. Mas a gente tem que estar atento ao pedido de socorro e então falar, olha, estou fazendo um propósito, estou me colocando na brecha, estou orando, né? E até mandar quando está orando mesmo por isso, por situações. Então, pelo menos eu penso assim, porque às vezes eles não pedem socorro nesse sentido, eles vão deixando. Gente, A maioria das vezes. que coisa mais rica, né? A gente começa a falar e vai embora. Vai embora. Vai embora. O papo foi forte hoje, hein? Foi forte. Cara, antes de a gente finalizar, eu quero agradecer vocês, assim. Que rico que foi tudo isso aqui. Muitas pérolas, né? Fica a dica, né? Para quem quiser anotar, vai sair com uma lição para muitas coisas relacionadas à sua vida familiar. Eu agradeço pela disposição de vocês, sei que o tempo não é fácil, eu sei que é a folga, quebrei as pernas de vocês, né? Mas eu agradeço pela disponibilidade mesmo, assim, de vir, fazer, entregar algo tão rico para nós. E considerações finais, né? A gente finalizar aí, pastor Marquinhos. Considerações finais. Puxa, é bom estar aqui, é bom entender que nosso papel esse de semear pensamentos aí para que as pessoas se posicionem, para que o coração do pai se volte aos filhos, dos filhos ao pai, né? No caso, aí o mesmo dos pais e tudo mais, né? Mas do importante, daquilo que fica, é a família. Então não importa a forma que a pessoa está apanhando ou batendo na rua dentro do seu emprego, se ela está tendo sucesso, se ela está sendo humilhada, o que está acontecendo, o fato é que ela vai voltar para casa no final do dia. E o pai, como o sacerdote da casa, precisa entender que ali é o governo de Deus que ele está implementando, que é um lugar de refúgio, como você falou, que o Pedro tem a igreja como um refúgio, e tem a casa como refúgio, por quê? Porque ele tem essas referências. Então, os pais, eles precisam se posicionar. Os homens, eles precisam se posicionar e não fugir mais das suas responsabilidades, entendendo que, poxa, eu não tive isso, eu não tive aquilo, eu não tive aquilo outro. Mas o Senhor vai moldar, tem outros homens que servirão de referência e vai fazer acontecer a coisa. Bacana. Muito bem. Agora sobrou para mim aqui, né? Eu acho que talvez um recado para o jovem, né, seria se aproxime dos seus pais, honre eles, porque às vezes é assim, mas meu pai não é crente, mas meu pai... Não, honre, independente do que você está vivendo nesse momento, porque isso também vai servir de testemunho, né, para a vida deles, e tenha empatia, né, se coloque no lugar, porque às vezes a gente só pensa na nossa dor e esquece a dor do outro. Então, ter essa empatia vai ajudar no relacionamento, de se colocar, até mesmo o pai, né, se pensa, né, em tudo que nós falamos aqui, mas tenha empatia com o filho, se coloque no lugar, no momento que ele está passando, naquilo que ele está vivendo, na dor que ele está passando ali, e deixar com que Jesus possa trabalhar o coração de vocês para essa estação, e tenho certeza que muitos frutos virão disso. Amém. Amém. Arthur. Só agradecer, né? Primeiro de muitos. Amém. Uma sementinha hoje foi lançada, né? Mas ó, papo forte aqui. Põe a mão aqui, por favor. Vai inventar uma moda, hein? Muito bom estar com vocês. Obrigado. Bom demais aí, hein? Obrigado. Foi benção. Obrigado. Para você que gostou desse primeiro episódio do Papo Forte, fica aqui nosso convite para você curtir esse vídeo, compartilhar com muitas pessoas. O que a gente quer é que esse vídeo alcance muita gente. Quem sabe tem um homem que está precisando hoje escutar exatamente essa palavra. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Gente, o que fica dessa conversa toda é: lança a sua semente. Você vai colher. Como filho, lança a sua semente. Como pai, lança a sua semente. E o fruto virá. E o fruto virão com abundância. Então, pegar o gancho do pastor Oca,
olha para você e fala, o que eu posso fazer? É isso. O que eu posso fazer? Então, hashtag fica a dica. É isso aí. Valeu, Isso aí. gente. Deus Valeu, abençoe, gente. Deus Até a abençoe. próxima. Deus Bom abençoe. demais, hein? Foi bom. O papo foi bem. forte.